por a justiça, segurança da verdade, preparamento evangélico, espada do Espírito, escudo da fé, Pai. Aumenta a fé dele, Pai, essa noite, Pai. Papai, abrir a boca, Pai. Abrir a arma do Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Envolve ele, envolve, Pai. Nunca envolveu, Pai. Primeira vez, envolve ele, Pai. Em nome de Jesus, eu quero ousadia do Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abre a palavra, Pai. Vem envolvendo a igreja também, Pai. Pai, em nome de Jesus, manifesta teu poder, sua glória na vida dele, Pai. Pai, abre o céu, Pai, esse momento, Pai. Em nome de Jesus, ô Papai querido, abre a mente, abre o raciocínio dele, psicológico, Pai. Pai querido, Pai amado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Jeremias, Pai, abre o caso de Jeremias intelectual, Pai, em nome de Jesus, Deus, Papai querido, Pai amado, em nome de Jesus, alcança o esposo, alcança a esposa, o Daniel, a casa dele, Pai, Papai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Consagra o ouvido, consagra o coração, consagra a mente, consagra o nervo, Pai, em nome de Jesus. Tira todo o mal, inferno, Pai, na vida dele, Pai, em nome de Jesus. Esse indivíduo do inferno, inferno, meu Pai, em nome de Jesus. Sai, Pai, na casa dele, no lar, na cama, Pai. Pai querido, Pai amado, envolve ele, Pai. Pai, inspira ele, causa de Moisés, inspirou você, Pai. Em nome de Jesus, Deus, Papai querido, em nome de Jesus, coloca, Pai, causa de Apolo é eloquente a palavra, poderosa escritura, Pai. Não deixa ninguém levantar, não deixa ninguém zombar a fé dele, Pai. Em nome de Jesus, você abate, você levanta, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero ousadia de novo, Pai. Pai, apóstolo Pedro, Pai, passava, Pai, curava a sombra dele, cura ele, Pai, cura tudo, Pai. Em nome de Jesus, cura ele, Pai. Papai querido, Pai amado, Pai, em nome de Jesus. Jesus estava na casa sogra de Pedro, Pai. Papai querido, ele curou, Pai. Você fez tanto milagre na Bíblia, Pai. Você faz milagre ainda, Pai. Você cura, liberta, restaura o coração, restaura a fé, restaura o casamento, Pai. Pai, em nome de Jesus, restaura todo mundo, Pai. Coração apertado, coração triste, angustiado, Pai. Pai querido, Pai amado, agora, Pai, em nome de Jesus, abençoa ele, Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Aleluia. Oh, glória. Glórias a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Esta noite, irmãos, a noite de libertação, Deus tem falado comigo nos últimos dias com uma palavra que é verdadeiramente libertadora. É uma palavra que, se cada um de nós tomar posse, sabe, nenhuma culpa, nenhuma opressão pode contra mim e contra você. Eu peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia no livro segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, em seu capítulo 5, amém? Vamos estar lendo apenas 2 versículos, depois fazendo mais algumas reflexões aqui em mais alguns versículos. Esse texto é tremendo, às vezes parece um pouquinho complicado aqui e ali, mas não é não, viu? Refletindo bem, o Espírito Santo ele esclarece
aos nossos corações e nos traz verdadeiramente lições maravilhosas. Romanos 5, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Somente até aqui por enquanto, depois vamos estar meditando em mais alguns versículos, amém? Louvado seja Deus. O título dessa palavra diz justificação pela fé, né? Pelo menos aqui na minha Bíblia diz: a justificação pela fé traz a paz. Esse texto nos deixa muito claro, através da ação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, de que eu e você somos justificados em Cristo Jesus. E por sermos justificados em Cristo Jesus, nós podemos ter paz com Deus. Olha só que maravilha, ter paz com Deus. Agora eu digo para você, ter paz com Deus não é a paz que o mundo dá, é uma paz que excede a todo entendimento, é uma paz com esperança do porvir, é uma paz que temos em nosso coração na certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Porque nesse mundo, o Senhor Jesus, Ele nos disse: no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E assim como Ele venceu, nós, nos espelhando nele, seguindo os passos dele, seguindo os exemplos, os ensinamentos que ele nos deixou, nós também podemos vencer o mundo, podemos vencer as adversidades, podemos vencer as lutas, podemos vencer as dificuldades. Às vezes vencemos aqui, não conseguimos ali, caímos, levantamos, mas seguros na mão de Jesus, Ele nos ergue, Ele nos põe de pé, e voltamos a caminhar na presença dEle. Quantas vezes passamos por situações na vida que achávamos que não tinha mais saída, mas não, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tempestade ela vem, mas ela passa, irmãos. A tempestade passa, ela não é permanente, ela não dura a vida toda, ela passa. E depois da tempestade vem a bonança, vem a calmaria, vem o vento suave, vem a brisa fresca. Aleluia. Não há deserto que dure para a vida toda. Deserto é lugar de passagem, não lugar de moradia. Todos nós, eu e você, mais dia menos dia, podemos passar por um deserto, por uma situação difícil, complicada, mas em Jesus vamos seguindo, passo após passo, fé após fé, e sairemos no outro lado, vencendo, atravessando aquele deserto e chegando a um oásis de águas límpidas, de águas frescas, de águas cristalinas, que vem a saciar a nossa sede de Cristo, a nossa sede de Deus. Isso é ter paz com Deus. Mesmo em meio à adversidade, é termos no fundo do coração a certeza de que um dia estaremos com Ele na sua glória. Louvado seja o santo nome do Senhor. Versículo 2 diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia.
E não somente isso, versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Meu Deus. Essa é uma parte dura, né? Não, Essa é uma parte dura. meu pai. Mas o que podemos entender daqui? A tribulação, ela produz a paciência. Alguém gosta de tribulação? Não. Alguém quer passar por tribulação? Não. Todos nós fugimos e pedimos em nossas orações que o Senhor nos livre da tribulação. Mas todos nós sabemos que no decorrer da nossa vida, uma hora ou outra, passamos por tribulação. Mas a tribulação, quando eu e você estamos passando por ela, nós podemos ter uma certeza em Cristo que essa tribulação, ela vai produzir em mim e em você um resultado positivo, algo que lá na frente, após passar da tribulação, teremos uma experiência, teremos uma estrutura, teremos a paciência para conviver com outras situações, inclusive teremos exemplo de vida, teremos testemunho para contar para outras pessoas que muitas vezes estão passando também por tribulações e acham que não conseguem passar. Através do meio do seu testemunho, nós podemos também trazer a certeza a essa pessoa em Cristo Jesus, de que se eu passei, que se você passou, essa pessoa também vai passar, também vai vencer, vai sair da tribulação. Louvado seja Deus. E aqui diz que a paciência produz a experiência, né? Conforme foi dito, e a experiência produz a esperança de estarmos na glória de Deus Pai em Cristo Jesus. Versículo 5: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, aquele que Jesus mandou para estar sempre comigo e com você, ao longo do nosso viver, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que nos consola, o Espírito Santo que nos abraça, o Espírito Santo que nos guia. Ele é um presente de Deus para mim e para você. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, devemos sempre nos firmar na certeza que o Espírito Santo, apesar de, dependendo da situação, você achar que está sozinho, você achar que não tem ninguém por você, você busca no homem, na mulher, no parente, no conhecido, até mesmo no dinheiro, e nada consegue resolver a situação. Saiba que o Espírito Santo, ele está ao seu lado. Aleluia! Ore a Deus, fale com Jesus, peça ao Espírito Santo que ele vai te consolar, ele vai enxugar as tuas lágrimas e ele vai te guiar no rumo certo. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 6: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 7, bastante interessante: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta é acusada injustamente de alguma coisa. Você sabe que essa pessoa não é culpada. Você teria coragem de morrer no lugar dela? Essa pessoa foi incriminada e foi condenada à morte. Não, apesar de querer muito bem aquela pessoa, apesar de saber da integridade da vida daquela pessoa, do caminhar daquela pessoa, dificilmente você vai falar: não, eu assumo a culpa, eu morro por ele. Liberta.
Eu pago a pena no lugar dele. Aqui a palavra diz que talvez, por alguém muito bom, alguém até se comprometa em fazer isso, até resolva assumir a culpa e pagar a pena por essa pessoa, por ser uma pessoa muito boa. Mas ainda assim, nós sabemos que é uma coisa muito rara, muito difícil de acontecer. Às vezes, no caso das mães, a gente sabe que numa situação extrema, às vezes alguém vai matar o filho, está com uma arma na cabeça, uma mãe é capaz de pular na frente e falar: não, não mata ele não, mata a mim, mas deixa ele vivo, deixa ele viver, ele é muito jovem, ela é muito jovem. Glória. Eu vou no lugar. Aleluia. No caso de mães, às vezes, nem sempre. Agora, o que Jesus fez por mim e por você? Pecadores, no charco da lama, do pecado, fora dos caminhos dele, ele foi e se submeteu a morrer por mim e por você. Para quê? Para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nele sermos restaurados na presença de Deus. Louvado seja Deus, sermos perdoados e termos novamente a oportunidade de entrarmos na glória de Deus. Versículo 8: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O ser humano, a partir de Adão, ele é pecador. Todo ser humano ele já nasce pecador, porque ele herda o pecado de Adão. Portanto, ninguém pode dizer que não peca. A Bíblia nos diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, porque em maior ou menor grau todos nós pecamos, não tem jeito. Aí você diz de repente: mas uma criança inocente, ela não tem maldade. Sim, ela não tem pensamentos, de maldade, mas a natureza já é pecaminosa. Se tem uma criança inocente ali, você pega um brinquedo, toma, brinca. Não quero. Não, pega aqui, é legal, olha só que legal. Não quero. Aí tem outro do lado, você fala: tá bom, vou dar para ele. Não, eu quero, me dá, é meu. Por quê? Isso é da natureza humana. A natureza humana é pecaminosa. O Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, quando Ele foi criar o mundo, Ele já sabia que Ele criaria o ser humano, e Ele já sabia que daria ali o livre-arbítrio ao ser humano e que o ser humano ia cair. Ele já sabia antes. Por quê? Porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Então, o que a Bíblia nos diz? Desde antes da fundação do mundo, Deus elaborou um plano de salvação para mim e para você. Antes da fundação do mundo. Porque Ele já sabia toda a história. Ele sabia: vou criar o mundo, vou criar o ser humano. Ele não vai resistir, vai cair em tentação, vai pecar, vai errar. Mas eu vou mandar o meu filho para morrer no lugar deles, para trazê-los novamente à minha presença, para trazê-los novamente para mim, para que eles tenham novamente esta oportunidade. Louvado seja Deus. Versículo 9: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somos hoje salvos da ira de Deus através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Por quê? Porque nele somos perdoados. Ele levou as nossas enfermidades, Ele levou as nossas transgressões,
Nele somos curados, sarados, salvos e libertos. Mas aí você se pergunta, mas por que ainda, mesmo os convertidos, sofrem enfermidades, morrem? Mas a salvação que Cristo trouxe para mim e para você é da morte espiritual, é da morte eterna, porque esse corpo, ele tem data de validade, mas dia menos dia, todos nós iremos morrer. Dizem que a maior certeza que temos nessa vida, né, é que um dia iremos morrer. Mas Deus nos salva, nos restaura em Cristo Jesus, para que, mesmo após a morte desse corpo, eu e você possamos continuar existindo na glória com Ele. E através de Jesus Cristo, eu e você podemos, em paz, ter a certeza da salvação. Aí você se pergunta de repente, mas pastor, mas eu erro, eu peco. Não é preciso então Jesus já fez tudo? Eu posso viver do jeito que eu quiser, que eu já estou salvo? Não. Jesus já te deu a oportunidade. Agora você precisa buscar a santidade. Aleluia! Ele sabe que eu não sou perfeito, Ele sabe que você não é perfeito, Ele sabe que aqui e ali você pode escorregar, pode cair. Mas o que você não pode, que eu não posso, é sair dos caminhos do Senhor, é abandonar a fé, é apostatar, é virar as costas para o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Se erramos em arrependimento, podemos buscar nele o perdão, podemos buscar nele a misericórdia, e Ele deixou um ensinamento para nós: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Isso não apenas cansados e sobrecarregados do trabalho, da vida, do dia a dia, das dificuldades, mas principalmente sobrecarregados pelo pecado, sobrecarregados pela culpa. E em Cristo, eu e você podemos nos sentir livres de toda a culpa, porque Jesus morreu por nós. Por isso que eu digo que essa palavra é libertadora, porque se nós tivermos fé no sacrifício de Cristo, não há condenação que prevaleça contra a minha, contra a sua vida. Não há condenação. Ele nos libertou. Porque se nós, sendo inimigos, versículo 10, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o quê? A reconciliação. Eu e você somos reconciliados nele. Vimos aqui o testemunho do irmão. Com certeza muita gente, naquela situação que ele vivia, não dava nada por ele. Falava, esse aí é assim, está assim, vai morrer assim. Mas não. Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu a palavra do Senhor. Por isso a necessidade de uma casa dessa, aberta, de uma obra como essa, para ministrar a santa palavra do Senhor, o Evangelho que liberta. Aleluia. O irmão ouviu o Evangelho e ele foi liberto. Aleluia. A palavra entrou no coração dele, queimou no coração, acendeu a sua fé, e ele falou, não, eu creio que esse Deus pode me libertar. E ele se entregou, e ele creu, e ele foi liberto. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje ele se alegra. Hoje a família dele vê nele um exemplo. E também nos alegra a todos nós, seus irmãos, em Cristo Jesus. Aleluia.
Versículo 12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, conforme falamos. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Jesus é chamado de o último Adão, não o segundo Adão, mas o último Adão. Por quê? O primeiro Adão pecou, o primeiro Adão desobedeceu, mas o último Adão, Jesus Cristo, ele obedeceu, ele cumpriu a sua missão de salvação, para que eu e você tivéssemos essa maravilhosa oportunidade. Aleluia. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ou seja, onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. Todos os demais pecados podem ser perdoados, desde que haja arrependimento, desde que haja um quebrantamento de coração. Jesus está pronto para te perdoar, a te abraçar, a te diz: levanta, vem, vamos continuar a caminhada. O pecado contra o Espírito Santo, a título de esclarecimento, é somente atribuirmos a Satanás algo que sabemos que é de Deus, não o que achamos que é ou que não é. Porque se houver dúvida, já não é um pecado contra o Espírito Santo. Se vemos, por exemplo, numa vigília alguém rodopiando de uma maneira meio estranha, quem de nós não já pensou, será que é de Deus? Está bem estranho, Um pouco estranho. E de repente pode ser. Aí de repente você descobre que a pessoa é uma pessoa de Deus, realmente de oração, de monte, que busca e que está ali cheia do Espírito Santo. Aí você se enche de culpa: meu Deus, eu pequei contra o Espírito Santo, porque eu achei que não era de Deus, aquele irmão, aquela irmã no Espírito. Mas não é pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque você não tinha certeza que era. Agora, quando você tem certeza que algo é de Deus e você atribui ao mal, atribui a Satanás, aí sim você está pecando contra o Espírito Santo. Assim como os fariseus. Os fariseus sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles estudavam as Escrituras dia e noite, e as Escrituras testificavam de Jesus. Porém, o que eles disseram? Esse aí expulsa Satanás pelo maioral dos demônios, por Beelzebul. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Agora, os demais pecados, irmãos, todos podem ser perdoados. Eu tive um colega de trabalho, uma época, o apóstolo conheceu ele. Era um operador de CFTV no hospital onde ele trabalhava. Ele frequenta de vez em quando uma certa denominação, e ele tinha na mente dele que ele era um perdido. Ele falava assim abertamente: não, eu sei, quando eu morrer eu vou direto para baixo, não tem jeito para mim, não tem salvação para mim. Falei: que é isso, rapaz? Tem sim, Jesus morreu por você, Jesus morreu para te salvar, Ele pode te perdoar. Você se arrepende? Sim, mas já fiz, não tem mais como voltar atrás. Nada disso. Mas por quê? Porque a denominação que ele frequenta diz que o adultério é um pecado contra o Espírito Santo. E ele escorregou lá e cometeu adultério em uma certa época da vida dele. Então hoje ele se sente excluído, ele
Ele até vai de vez em quando lá na igreja, acho que por causa da esposa, que é mais assídua, mas ele tem essa culpa dentro dele, e se ele morrer com essa culpa, verdadeiramente ele vai para o que ele está pensando. Por quê? Porque ele não busca em Cristo Jesus o perdão. Eu creio, na minha humildade, que até há uma opção para ele, há uma atenuante para ele, porque ele foi ensinado errado. Ele foi ensinado errado. Deus pode ter misericórdia, pode salvá-lo, e de repente naquele grande dia ele até se surpreenda, chegando lá e dizendo: eu achei que eu não era digno de estar aqui na glória do Senhor, eu achei que eu já estava perdido. Mas ele pode ver resplandecer a glória do Senhor naquele grande dia. Louvado seja Deus. Versículo 16: não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. As muitas ofensas, os muitos açoites, o grande sofrimento que Cristo sofreu, não foi em vão. Por isso que se diz hoje que a graça não foi de graça, foi pago um alto preço pela graça. Eu e você temos hoje essa oportunidade maravilhosa da graça para sermos restaurados, perdoados. Louvado seja Deus. Versículo 17 diz, vou correr um pouquinho que as horas já se avançam. Porque se pela ofensa de um só, isso eu já li, 18 agora. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Qual foi esse ato de justiça? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. E quem serão esses justos? O que está escrito lá no Evangelho de João? E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. Portanto, todos que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne nesse mundo, que morreu por mim e por você, e ao terceiro dia venceu a morte, ressuscitando e subindo aos céus, onde hoje Ele está assentado à destra de Deus, sendo o meu e o seu advogado. Todo que nele crê desta maneira e buscar viver em santidade, não sendo perfeito, que ninguém é perfeito, mas buscando, porque o salvo, ele não quer desagradar a Deus, ele quer manter essa paz com Deus, essa coisa gostosa no coração, na mente, na alma, ainda que nas dificuldades, ainda que na necessidade de alguma coisa, mas sentindo no coração paz com Deus, conseguindo, apesar dos problemas, deitar por a cabeça no travesseiro e dormir. O que Jesus falou? Basta cada dia o seu mal. Tendo paz com Deus, você se deita e dorme, aleluia, tranquilamente, amparado pelo Senhor. Versículo 20: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Portanto,
Aleluia. Então somente creia. Quando bater uma angústia, quando bater aquela, sabe, a culpa por alguma coisa no seu coração, na sua mente, se lembre, Cristo morreu por você, para que você fosse perdoado. Abra o seu coração para Ele, abra a sua mente para Ele, chore aos pés dele, entregue no altar, e Ele, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, Ele irá te perdoar, Ele irá te pôr de pé, e com toda certeza, não porque eu estou falando, mas porque está aqui, ó, na palavra do Senhor. Quando partir dessa vida, você que nele crê, entrará na glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Para encerrar, gostaria só de estar trazendo o louvor muito antigo, com a permissão dos nossos apóstolos. É rapidinho, viu, apóstolo? Vamos estar trazendo esse louvor. Aí quem souber me ajuda, faz tempo que eu não louvo, né? Louvado seja Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Peço que a igreja se coloque de pé. A gente está louvando, amém? Bendito seja Deus. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém. Parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há, igreja. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. As provas vêm, as lutas vêm, mas Deus é contigo. O meu e o seu socorro vem do alto, aleluia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Nem quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória
pela tua graça, pela tua misericórdia. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a sua oportunidade. Dessa palavra, né? Eu mesmo que não morria por ninguém, mas por um filho, aí nós pulamos na bala, né, Su? Né, gente? Não é toda mãe não, né? Tem mãe e mãe. Esses dias eu falei até pra minha filha. Tem mãe que nasceu só para parir, mas aí tem mãe de verdade, né? E por um filho a gente morre. Eu não quero nem pensar na situação.